Boa noite, meus queridos. Entrando com a live, você sabia? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, tirando o momento de reflexão, o momento de trazer ao coração, à mente, a palavra do Senhor. E hoje, poxa vida, eu quero compartilhar com você aquilo que eu achei de muita importância, porque são coisas que a gente ouve. Eu há muito tempo venho ouvindo sobre o assunto que hoje eu vou comentar, e a ideia é trazer para você, para mim, para todos nós que amamos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, graças a Deus que o Espírito Santo, ele sempre vai nos guiar a toda a verdade. E aí eu te pergunto, você já leu 1 aos Coríntios, capítulo 13 e o verso 1? Você já teve no seu coração esse momento de parar para ler? E às vezes até brinco que meu time de coração é 1 aos Coríntios, capítulo 13 e verso 13. Pois bem, e hoje eu quero falar sobre o verso 1. Você já leu? Não leu? Posso ler? Vamos ler junto então? Ok. Olha o que diz. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, em outras versões caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Poxa vida, isso me chamou a atenção porque surgiu na minha mente uma pergunta: poxa, mas o que é a língua dos anjos? Pois bem, gente, a língua dos anjos, aí vem o você sabia, porque eu gosto desse momento. A língua dos anjos é mencionada apenas uma vez na Bíblia. Você sabia disso? Tinha parado para pensar sobre esse assunto? Pois eu amo quando a gente, sabe, acha algo, Deus revela, Deus começa a falar com a gente, e falando comigo, eu não tenho como segurar, eu compartilho mesmo. A língua dos anjos, gente, é mencionada apenas uma vez na Bíblia. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13 e verso 1, que diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Gente, esta passagem explica que o amor é mais importante, olha, que falar muitas línguas conhecidas e descobertas. Poxas, olha que coisa interessante. Olha isso. Essa passagem explica que o amor é mais importante que falar muitas línguas conhecidas, e eu corrijo, e desconhecidas. A língua dos anjos representa as línguas desconhecidas. Olha aí vem algo que eu e você não pode deixar passar. Porque você sabia, a ideia é a gente ler, compartilhar. Meus amigos de labuta, pregadores do evangelho, professores, mestres na palavra, pode aí deixar seu comentário nos ajudando para que venha cada vez mais, cada um de nós aprendemos um com os outros, principalmente quando se trata a respeito da palavra de Deus. Poxa vida, então os anjos têm língua própria? Mais uma, né? Pois bem, o que eu tenho a dizer, não sabemos, a Bíblia não dá a entender. O que a Bíblia revela é isso. A Bíblia apenas mostra casos de anjos transmitindo mensagens em línguas que os seres humanos entendiam. Não há nenhuma referência sobre quantas línguas os anjos falam, e nem se tem uma, gente, ou mais línguas próprias. Por que eu falo isso? Porque o foco da palavra do Senhor, o foco da própria Bíblia
é o relacionamento entre os homens e Deus, não os anjos. Olha, pois bem, é para a gente amadurecer, ter muito mais maturidade cristã, entendendo que é de fato, a Bíblia mostra isso. Que o foco da Bíblia é o relacionamento entre os homens e Deus, e não os anjos. A Bíblia, aliás, na Bíblia, os anjos falam para transmitir uma mensagem da parte de Deus para certas pessoas, por exemplo, usando línguas conhecidas, ou para louvar a Deus, como está no Salmo de número 148 e verso 2, onde diz: louvem-me todos os seus anjos, louvem-me todos os seus exércitos celestiais. Com isso, querido, não sabemos se os anjos têm uma língua especial para louvar a Deus. Até porque, voltando um pouquinho acima, eu já mostrei para vocês que o foco da Bíblia é o relacionamento entre os homens e Deus. Eu dou glória a Deus por isso, não sei você. Agora, vamos pensar um pouquinho mais? Vamos avançar um pouquinho nesta noite, já que hoje estou fazendo, em alguns dias estou fazendo, vocês sabiam, no período da noite. Gente, então o que Paulo queria dizer? O que Paulo queria dizer com a língua dos anjos? Não é verdade? Pensa um pouco, está aqui, né? 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Gente, Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava explicando que o mais importante não é conhecer muitas línguas. O mais importante aqui é ter amor. E esse amor, principalmente, que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas na igreja de Corinto, para quem não sabe, eles valorizavam muito a inteligência e as manifestações de espiritualidade. E essas coisas, até certo fato, aqui eu posso até colocar isso aqui, né, já que estamos fazendo esse comentário, de certa forma, até corrijo aqui, essas coisas não são erradas, mas só tem valor quando amamos uns aos outros. Conseguiu entender aí? Captou o que Deus está falando com a gente hoje? Por exemplo, quando você vai em 1 capítulo 13, verso 2 e 3, o que você encontra lá? Encontra isso. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada me valerá. Está escrito na palavra do Senhor. Então os cristãos, por exemplo, de Corinto, não estava, para quem não sabe, mostrando este amor. Por isso que Deus, inspirando aqui, e trouxe uma inspiração do céu para o apóstolo Paulo, ele deixa registrado em 1 Coríntios, capítulo 13, da qual estou hoje, baseado no versículo 1, falando sobre algo que às vezes... Mas anjo, qual é a língua dos anjos? Os anjos fala. Mas todos eles, quando se manifestou, falou num idioma, como eu mesmo já escutei o próprio Espírito Santo falando, num idioma que eu pudesse entender. É por isso que às vezes, talvez alguns ficam meio assim quando eu comento, que eu procuro usar o próprio idioma que Deus permitiu nascer no Brasil, eu falo português. Mas imagina se eu eu oro para que Deus me dê essa graça, falando inglês aqui, todo mundo ia falar para ele, está falando inglês, mas eu não estou entendendo nada. Ou viesse falar em espanhol, ou então viesse falar na língua sobrenatural. E aí? Então, falava 3 palavras e 12 em língua sobrenatural. Alguém fala, poxa, rapaz, está inspirado, né? O Espírito Santo está se movendo aí. Mas se não entender nada, então toma-se um tempo, e aquilo que é para você pensar e meditar, refletir, você fica sem resposta. Conseguiu entender o que eu estou colocando aqui? Eu estou dizendo que Deus colocou um grande amor no meu coração, de falar de uma forma muito simples,
que todos possam compreender e ter um desejo no seu coração de não abrir mão da palavra do Senhor. Os cristãos de Corinto, gente, não estavam de fato mostrando amor. E aí que vem a questão onde hoje nós estamos aprendendo, entendeu? Juntos. Olha que outra coisa que, melhor falando, interessante. Nessa passagem, gente, falar em línguas dos homens simboliza a inteligência e a cultura. Falar em língua dos anjos simboliza a espiritualidade, a ligação com o sobrenatural. Agora, quem tem o dom de falar em línguas sobrenaturais, fala a língua dos anjos? Bom, se alguém fala línguas sobrenaturais, pense comigo, está falando a língua dos anjos, os anjos que são demônios, são anjos caídos, entenderia tudo. Estou te ajudando? Pense um pouquinho agora, se de fato eles entenderiam tudo. Calma aí, vamos mergulhar mais um pouquinho. Não há, meus queridos, você que ama a palavra como eu, não há nenhuma referência na Bíblia. Olha bem, não há nenhuma referência na Bíblia ao dom de falar em línguas está ligado à língua dos anjos. Por isso, não sabemos, se não sabemos, olha bem, como que agora eu vou falar? Falamos, está escrito? Não, não está escrito. Não há nenhuma referência na Bíblia ao dom de falar línguas, está ligado à língua dos anjos. Por isso, não sabemos se falar em língua estranha é falar a língua dos anjos. Mas muitas vezes, talvez você como eu já ouviu alguém falando isso. Que você falando em línguas sobrenaturais está falando a língua dos anjos. Pô, mas se você está falando a língua dos anjos, aqueles que são anjos caídos, são os demônios, entenderia tudo. E aí, aquilo que era para ser um mistério, deixou de ser um mistério. Oh, meu Deus! Fechando hoje essa live, você sabia, hoje eu estou em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Algumas pessoas com esse dom, fala em línguas que outras pessoas entendem. Há pessoas, obviamente, não estão falando a língua dos anjos. Outras pessoas falam em línguas que ninguém conhece. Agora, a Bíblia, a Bíblia, a palavra do Senhor, a Bíblia não diz que línguas são essas, apenas diz que são mistérios. Isso a Bíblia fala. Uau! Apenas diz que são mistérios que só Deus entende. Oh! 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. 1 Coríntios, 14, verso 2. Diz o seguinte: pois quem fala em uma língua não fala, olha bem, aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Ninguém entende. O Espírito fala mistérios. Não diz que os anjos também entendem. Entendeu agora? Quem é que entende? Quem é que compreende, já que é mistério? O próprio Deus. Aí eu coloco o próprio Espírito Santo de Deus. E aí que está a questão, gente. Porque o que fala língua estranha não fala, olha bem, aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, em espírito fala de mistério. Que Deus te abençoe. Espero que hoje esse Você Sabia te trouxe mais maturidade, conhecimento, entendimento sobre o que é falar em línguas sobrenaturais. Olha bem, e tem mais. E o que de fato a pergunta respondida: o que é a língua dos anjos? Amém? Que Deus te abençoe. Peço ao Espírito Santo que continue falando mais, abrindo muito mais seu entendimento. Da minha parte, recado dado. Que o Senhor te abençoe, te dê uma noite de vitória. Que você neste dia, neste momento, que é hoje, possa receber de Deus aquilo que tanto você pede. Se é milagre, que o Senhor venha te abençoar.
Se é uma cura, que o Senhor venha trazer essa cura. Se é para abrir uma porta, que Deus abra essa porta. Se é para Deus agir na sua família, que assim seja, em nome de Jesus. Da minha parte, olha o meu abraço. Um beijo no seu coração. Se assim o Senhor nos permitir, com certeza, eu retorno amanhã com a outra live que tem por título Café com Deus. Não deixe de compartilhar, deixe os teus amigos, pessoas dos grupos, olha, aprender, buscar ter conhecimento, porque tudo isso que eu falei está escrito na palavra do Senhor. Deus te abençoe, boa noite, shalom.